Olá, pessoas, olha só. Domingo, na gravação do culto ao vivo. Não sei o que aconteceu, o meu microfone não apareceu no som, estava tudo funcionando, o som ambiente, o som do órgão, o som de outros canais ligados, mas justamente o meu microfone não funcionou e a gente não sabe por quê, mas agora está funcionando. Porém, nesse domingo a gente iniciou uma série de cultos e principalmente de mensagens, falando sobre a teologia de Martinho Lutero. E que é bom a gente sempre lembrar, nós não queremos com isso exaltar o próprio Lutero, porque ele não é digno de exaltação. Pode ser digno de reconhecimento, de importância histórica e até mesmo teológica, mas não de exaltação ou de ah, veneração. Isso jamais. Mas algumas coisas que ele disse foram muito interessantes, outras nem tanto, por isso a gente sempre retém o que é bom. Mas algumas coisas que ele falou nos levam à reflexão. E nesses 5 domingos de outubro, onde nós lembramos um mês que é celebrada a Reforma Protestante ou a Reforma Luterana, no dia 31 de outubro, nós queremos falar sobre esses tópicos. E eu comecei falando sobre catecismo menor. O que é o catecismo? Então a gente falou basicamente sobre isso. Eu quero repassar com vocês um pouco desse meu sermão para que você não tenha perdido, né? Você que não pôde participar presencialmente, não tenha perdido esse primeiro episódio, tá bom? Então, normalmente a gente fala sobre o catecismo menor. Esse aqui é uma edição de 2017, onde tem um acréscimo de um teólogo que foi pastor presidente da Igreja Luterana dos Estados Unidos, lá pelo ano de 1890 e noventa e poucos, o Dr. Heinrich Christian Schwann. Ele foi pastor na Bahia também por muito tempo, e lá na Bahia ele começou a escrever um comentário, né, várias perguntas e respostas que vêm além dos escritos de Lutero, tá bom? Então, caso você queira adquirir esse exemplar aqui, é uma dica muito importante, ele está disponível na editora Concórdia, mas você pode entrar em contato comigo no particular, porque nós vamos fazer uma encomenda desses catecismos, e aí se a gente pedir um número maior, a gente tem um desconto também, tá bom, gente? Mas, é, voltando ao próprio comentário, né, ou basicamente ao sermão que foi feito nesse domingo sobre o catecismo, agora aqui, achei a página que eu queria. Eu iniciei o sermão e aí eu vou dar continuação nele, falando sobre uma frase que eu escutei na semana passada, que era, alguém fez uma pergunta: qual é a melhor maneira de nos tornarmos sábios? E a resposta foi a seguinte: a melhor maneira, não no sentido de melhor, né, mas maneira que mais é eficaz para nos tornarmos sábios é passando por um sofrimento. E a sabedoria vem a partir daqueles que conseguem usar certos subsídios para se passar por esse sofrimento. Ou seja, quanto mais nós estivermos equipados, ou quanto mais conhecimento nós tivermos, quando vier o sofrimento, ou quando vier um problema, ou algo nesse sentido, a sabedoria vai ser o resultado do uso desses recursos nesse momento de sofrimento, nesse momento de questionamento, nesse momento de problema que podemos estar enfrentando. E quando eu digo isso, eu uso essa forma, e eu vou terminar com ela, para começar um porquê que o catecismo menor foi escrito. Então, para lembrarmos, catecismo é uma palavra que nos indica o ensino de algo, né? Um conteúdo que retém um ensino básico, simples e objetivo, poderíamos dizer assim, sobre alguma coisa. Na história da igreja cristã, os catecismos não foram novidades na época de Lutero. Eles já existiam. A igreja cristã como um todo usava os catecismos. Não só a igreja católica, a igreja ortodoxa,
a igreja primitiva também, né? Outras igrejas que se tinham nessa época também usavam seus catecismos para ensinar as pessoas. Lembrando que o acesso à Bíblia, o acesso a documentos teológicos era muito difícil. Então, quanto mais simples fosse os folhetos, quanto mais simples fosse a divulgação, mas mesmo assim objetiva e funcional, digamos assim, ela acontecia através dos catecismos. Então, em 1528, Lutero e alguns líderes da igreja, digamos assim, que estava surgindo, eles foram visitar algumas congregações, foram visitar alguns pastores, alguns membros, liderança, e identificaram um problema muito grande que era a falta de conhecimento das congregações, a falta de subsídio que os pastores tinham para ensinar o texto bíblico até mesmo, né? Então, em 1529, Lutero escreve esse catecismo menor com os seguintes pontos. Ele escreveu sobre os 10 mandamentos, ele escreveu sobre o credo apostólico, né, o primeiro artigo da criação, o segundo artigo da justificação, o terceiro artigo da santificação. Ele escreveu sobre cada artigo desses. Ele escreveu sobre o Pai Nosso, sobre o sacramento do Santo Batismo e o sacramento do altar. E um pouco depois foi acrescentado a esse catecismo o que nós chamamos de ofício das chaves. O que é o ofício das chaves? É aquilo que nós colocamos num assunto quando falamos sobre perdão dos pecados, né? Confissão e absolvição dos pecados, perdão dos pecados. Então, nesse catecismo, que era algo bem fininho, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês mais ou menos, tirando o sumário, tirando a apresentação, tirando o prefácio, aqui a parte 1 até o final. Vejam só. Isso aqui, essa pequena parte aqui, ó, era o catecismo de Lutero, olha, vejam só. E todo esse restante aqui já foram é um acréscimo, né? Tô me contorcendo todo aqui, era só fazer assim. Esse restante aqui é um acréscimo que foi colocado, mas essa pequena parte aqui é justamente o catecismo. Então, em 1529 foi escrito esse catecismo, porque Lutero queria que as famílias tivessem um subsídio simples e objetivo para começar a entender melhor o que eram as doutrinas. Naquele período, na Igreja Católica, se tinha muito a questão, ó, o que o padre diz está dito, né? O que a Igreja diz está dito, a gente não precisa muito aprender, é só concordar, né? Nem precisa entender o que eles estão dizendo, é só participar junto ali que está tudo certo. E aí Lutero diz, não, as pessoas precisam entender, né? Falar daquilo que conhecem, falar daquilo que sabem. E isso é importante. Isso é importante. Então Lutero escreve esses pontos que para ele são os mais importantes, são a base, né? E a partir disso, então, ele entrega esse pequeno panfleto para ser impresso, né? Sabemos que a imprensa, né? O fato de de imprensar várias cópias e fazer várias cópias surgiu naquela época também no mundo. E isso ajudou com que o catecismo fosse um dos livretos mais espalhados naquela época. Eram muitas edições que eram feitas. Só naquele período que Lutero estava vivo foram mais de 100 edições do Catecismo Menor que foram escritas, né? Porque sempre precisava mais e mais, e isso foi sendo espalhado com o intuito de ensinar as famílias. Lutero escreveu esse catecismo para que as famílias, o pai e a mãe, ensinassem os seus filhos e também aprendessem, né? Sempre quando a gente ensina, a gente aprende, sobre esses fundamentos. Então essa foi a preocupação dele. E no texto que nós lemos no Evangelho desse domingo, onde nós pegamos o texto de João, capítulo 8, especialmente o versículo 31 e 32, onde diz que conhecereis a verdade, né? Jesus está falando para pessoas que eram crentes ali nele, que estavam crendo nele. E ele diz, olha gente, se vocês conhecerem a verdade, essa verdade os libertará. Então, vejam só, Jesus está nos ensinando algo. Conheçam a verdade. Conheçam.
E o que que é a verdade? É Cristo. Depois Jesus continua, né? Vocês serão filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então conheçam quem é o Pai de vocês. Conheçam quem é que os torna filhos de Deus. O único que nos pode tornar filhos de Deus é Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo isso. Busquem esse conhecimento. Então a partir disso também Lutero quer dar essa ênfase no ensino da fé cristã para que as pessoas tivessem um subsídio de que quando passassem por muitos problemas que passavam já naquela época, assim como nós também hoje, elas pudessem encontrar em Cristo, no seu ensinamento, na sua palavra, um conforto necessário, um equipamento, né, necessário para enfrentar as situações. Isso não quer dizer que apenas crendo e conhecendo os ensinamentos de Jesus nós vamos nos livrar do sofrimento. Se fosse por isso, os doutores em teologia nunca iriam sofrer. Mas justamente nós, com esse equipamento, com esse conhecimento, nós podemos passar pelos sofrimentos sabendo que eles não são um fim em si, que Deus é maior que isso, que Deus vai além de tudo isso. Então isso é importante. E aí, esse catecismo menor que Lutero escreveu, e ele deu essa ênfase à família, nos mostra também uma responsabilidade que nós temos. E aqui quando eu falo família, nós podemos falar todos os cristãos, né? Porque mesmo que você não tenha filho, ou mesmo que você ainda não seja casado, você tem uma responsabilidade de conhecer essa verdade. Não quer dizer que é por causa desse conhecimento da verdade que você vai ser salvo. Não, não confunda as coisas, né? Uma coisa é sermos salvos, outra coisa é conhecer a verdade. Tanto é que João deixa bem claro, Jesus falando aos que creram nele disse, e conhecereis a verdade os libertará. Ou seja, Jesus já estava falando para pessoas que eram salvas. Então, aprender o catecismo não nos leva para a salvação. Mas é por sermos salvos que é interessante ler os catecismos. E um parênteses bem importante que a gente precisa deixar bem claro aqui. O catecismo, livros que foram escritos por grandes teólogos, por grandes professores ou professoras, eles fazem parte de um ensino muito importante para nós, mas eles não substituem a Bíblia. Então, quando Lutero escreve o catecismo, ele escreve com o intuito de levar você a querer conhecer ainda mais a palavra de Deus. Então, você já vai preparado, digamos assim, para observar aquilo lá. Porque eu vou dar um exemplo. Imagine se alguém quer falar sobre batismo. E aí, nossa, peraí, eu vou pegar todos os textos aqui que falam sobre batismo e a gente vai chegar numa conclusão. Não, calma aí, alguém já fez isso. Então, lá no catecismo já está isso, já está o resumo de todos esses textos. Então, Lutero vai dizer o seguinte: um catecismo, ou, deixa eu pegar aqui, cadê o. Não está aqui agora? Tá. Ou o livro de Concórdia. Sumiu meu livro de Concórdia. Ou o livro de Concórdia. Ah, tá aqui, ó. O Catecismo Menor, ou o livro de Concórdia, que também contém o catecismo, né? O livro de Concórdia é o texto das nossas confissões, as confissões luteranas. Lutero vai dizer o seguinte: isso aqui é uma água um pouco suja, né? Bem no sentido que ele quer dizer. Se você quer uma água limpa, você precisa ir para a Bíblia, né? Você tem que ir para a palavra de Deus. Até tem esse exemplar aqui que eu comprei, eu vou dar de presente para um amigo. A Bíblia na Quebrada. Muito legal. Mas para você ter uma água limpa, você precisa ir para uma fonte limpa, que é a palavra de Deus. E nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, como eu disse antes, os catecismos são um subsídio, são um auxílio que nós temos para entendermos melhor a palavra de Deus, ou porque a partir da palavra de Deus nós queremos fazer um resumo dela, nós queremos fazer alguma coisa que fique pronto para nós memorizarmos ou para nós aprendermos mais facilmente. O catecismo é uma boa dica sobre isso. E aí, falando sobre o que eu falei no início, daríamos para dizer o seguinte, e até uma dica do próprio Lutero.
Os catecismos seriam para quê, essencialmente? Seriam para nos dar esse subsídio de certeza que nós precisamos ter quando passarmos por algum sofrimento. Dá para dizer que o catecismo nos deixa mais sábio? Não necessariamente. Como eu disse antes, a gente pode decorar o catecismo. A gente pode decorar a Bíblia. Alguém pode decorar toda a Bíblia. Pode ler a Bíblia 800 vezes. Mas se a pessoa não souber, e aqui quando eu digo a pessoa, estou dizendo o Espírito Santo, né? Quando alguém nega o Espírito Santo, ele não está querendo deixar que a palavra haja nele. Mas pode ser que a pessoa faça tudo isso e quando aconteça um momento de sofrimento, um momento de tentação, um momento de provação, digamos assim, a pessoa não lembre nada e não use nada do que aprendeu. E isso não a torna sábia. Então nós podemos dizer o seguinte: nós somos sábios porque o Espírito Santo faz isso em nós. E aí eu vou dar um testemunho, e como eu falei domingo, né, não é algo para me vangloriar, até porque eu tenho certeza absoluta que não foi das minhas faculdades mentais racionais que isso surgiu. Mas na semana passada, eu e o André, estagiário aqui da nossa congregação, a gente participou de uma conferência, a segunda conferência pela cultura de paz aqui do município de São José dos Campos. E nessa conferência, é, teve uma oficina que era sobre a questão de um debate, né, uma conversa sobre intolerância religiosa. Então lá tinha pessoas do candomblé, da Umbanda, espírita, representando a igreja cristã. Tinha, eu estava lá e tinha um padre, tinha uma outra moça que era batista, uma outra senhora que também era da igreja de confissão luterana, enfim, tinha algumas religiões presentes. E uma das perguntas, eu até nem sabia que eu ia falar, né? Mas como todo mundo estava falando, eu pensei, vai chegar a minha hora. Era a seguinte: qual o símbolo da sua religião que o leva a ter uma cultura de paz? A pergunta não era necessariamente essa, mas era esse entendimento que a pergunta dava, né? E naquele momento, a primeira palavra que me veio à cabeça, e quando eu digo me veio à cabeça, eu preciso reconhecer que isso é o Espírito Santo, né? Foi a palavra cruz. Só que quando veio essa palavra cruz na minha mente, eu fiquei pensando, tá, mas o que que eu vou falar sobre isso? O que que eu vou falar sobre cruz? É complicado, mas por que, né? Mas aquela palavra estava batendo assim na minha cabeça e eu vou ter que dar um jeito de falar sobre a cruz. E aí quando eu fui falar, é muito interessante que o Espírito Santo vai nos conduzindo. Só que o ponto é, eu já ouvi muito falar sobre a teologia da cruz, até porque a Igreja Luterana, nós seguimos, digamos assim, essa linha teológica, a teologia da cruz, onde nós damos uma importância muito grande para aquilo que aconteceu na cruz. Óbvio que a ressurreição é a grande vitória, é aquilo que faz com que nós tenhamos a certeza da ressurreição, a certeza da vitória, a certeza da esperança, né? A certeza da vida eterna. Mas na cruz existe algo muito forte lá. E aí quando me foi perguntado, eu já tinha ouvido falar, né, essas coisas muito, já li muito sobre isso. Martinho Lutero escreve muito sobre essa questão da teologia da cruz. E quando eu fui falando, a gente nota, né? Pô, mas como é que eu consegui formular essa frase e tal? E aí o meu ponto é o seguinte: foi me perguntado sobre sobre a paz, qual o símbolo da paz, e eu falei, olha, acho que é a cruz. E a reação foi interessante. As pessoas ficaram, mas peraí, tava todo mundo falando que um símbolo da sua religião era a caridade, era o amor, né? Eram símbolos legais, digamos assim, né, para se dizer. Mas a cruz é estranha. E realmente, quem é que vai optar pela paz e colocar uma cruz como símbolo? A gente até meio que substituiu, né? Botou uma pomba. E pomba é um bicho nojento. Mas tudo bem, tá lá como símbolo da paz. Mas a cruz representa a paz e ela causa essa loucura e esse escândalo nas pessoas porque a cruz não é paz, racionalmente falando. A cruz é um lugar de sofrimento, é um lugar de punição, é um lugar que ninguém quer estar. E aí que vem o ponto.
Para nós que cremos em Jesus, a cruz é paz, porque a notícia é, ou a paz que eu tenho, é que eu não preciso estar na cruz. Ou seja, eu que merecia estar na cruz por causa dos meus erros, não estou porque alguém esteve no meu lugar. Quer maior paz do que essa? E ainda tem um segundo ponto. Se eu não estou na cruz porque alguém esteve lá no meu lugar, eu preciso ter paz em reconhecer que eu não preciso crucificar outra pessoa. Ou seja, se eu não preciso crucificar outra pessoa, porque Jesus que morreu no meu lugar também morreu por essa pessoa, eu posso ter paz, porque eu não sou mais o juiz. Eu não sou nem o carrasco. Mas às vezes a gente gosta de ser, a gente gosta de crucificar as pessoas. Mas isso é outra conversa. Mas o que eu estou dizendo é, vejam que símbolo de paz, que notícia de paz que nós podemos ter. Aqui é algo que eu não falei até domingo, né? Mas vejam só, por que a cruz causa escândalo? Eu, sendo um cristão, se eu falasse o seguinte, olha, eu acho que o amor é um símbolo de paz. Todo mundo que não é cristão vai concordar. Ah, é verdade, o amor é um símbolo de paz. Se eu falasse que fosse Jesus, olha, eu acho que Jesus é um símbolo da paz. Os não cristãos diriam, olha, é verdade, Jesus foi um homem muito gentil, muito amoroso, né? Serviu o próximo, serviu aqueles que eram afastados da sociedade. Então todo mundo ia ficar ok. Agora, quando se fala da cruz, aí o negócio tem um salto maior. Então vejam a importância da teologia da cruz, porque ela é contrária a qualquer razão humana. A cruz é contrária a qualquer tipo de sentimento humano, porque somente Deus conseguiu vencer a cruz. Ou seja, somente Deus conseguiu vencer a morte. Por isso que o apóstolo Paulo está cheio de razão quando ele diz: a cruz sempre vai ser um escândalo e sempre vai ser uma loucura. Então, quando eu estou num momento ali em que tinha pessoas que não creem em Jesus e eu falo sobre a cruz ser um símbolo da paz, eu digo, cara, isso só foi possível porque o Espírito Santo usou um conhecimento que me foi dado. Eu não inventei isso da teologia da cruz. Eu não inventei ali na hora que, agora eu vou usar aqui a palavra cruz. Isso foi sendo dado. Então, o que eu quero dizer, todos esses materiais que nós temos, os cultos servem. Por isso a importância de frequentar os cultos. Não é só o momento em que você está lá para, vou cumprir aqui um protocolo. Você vai adquirindo conhecimentos que vão ser usados pelo Espírito Santo nos momentos mais inesperados. Assim como eu falei antes, a sabedoria vem com aqueles que passam por sofrimentos usando os subsídios que conseguiram ter ao longo da vida. Assim nós também podemos ser sábios em Cristo, porque nós vamos conhecendo como Ele é. A palavra de Deus poderia ser uma frase só: creia em Jesus e será salvo. Mas por que hoje a gente tem uma palavra tão grande, né? Olha, essa aqui é uma Bíblia de estudo, né? E ela é grandona, mas o papel é bem fininho, mas é muito texto escrito aqui. Por que tanta história? Por que tanta narrativa? Por que tantas coisas ruins são colocadas na Bíblia? Porque Deus quer nos mostrar que a palavra que Ele tem, quando não ouvida, quando não ensinada, quando não aprendida, quando não praticada, vai gerar problema. Ou as pessoas que não têm esse subsídio vão passar por problemas de uma forma pior. E de novo, não estou dizendo que as pessoas não vão passar por problemas. Isso quem fala que quem crê em Jesus não vai ter mais sofrimento, isso é uma mentira. Mas você tendo a certeza de que Deus é o seu Deus, o Deus criador, o redentor, aquele que nos santifica, é o nosso Deus, essa é uma certeza que nada, nem a morte, pode tirar de nós.
Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: adquiram esse catecismo menor. Caso você não queira comprar o livro, tem um aplicativo. Você pode acessar um aplicativo e a partir desse aplicativo você ali vai ter é, toda a sequência do catecismo menor. É só você digitar na sua loja de aplicativos catecismo menor luterano ou catecismo menor de Lutero, já vai aparecer ali para você. Então fica a dica, leia com a sua família ou leia só você, né, uma vez por semana. Vá, às vezes até memorizando aquilo que está escrito lá. Mas incentive, né? Não espere eu sendo o pastor. Ah, o pastor não me ensina, então eu não sei. Hoje em dia a gente tem a melhor época do mundo para ter acesso às informações. Então aproveite esse período, aproveite esse tempo que vivemos, onde temos a liberdade, principalmente aqui no Brasil, de ter essas informações, de ter esse conhecimento, para que a partir disso a gente possa passar pelos problemas que vamos passar e também ajudar outras pessoas a passar por esses problemas. Então, essa fala de Jesus é muito importante, né? Vamos conhecer a Ele. Vamos conhecer quem é Jesus. Vamos conhecer o que é a cruz. E podem ter certeza que isso nos libertará. Isso vai nos dar uma nova vida. E essa promessa não é minha, essa promessa é do próprio Cristo. Essa promessa é nos dada através do próprio Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos move. Tá bom? Gente, sei que ficou um formato um pouco diferente, esse sermão aqui, mas fico o convite, né, para você participar no próximo domingo e provavelmente no próximo domingo vai dar tudo certo a transmissão da mensagem por áudio. E então a gente pede desculpas novamente, mas que você tenha uma abençoada semana e no próximo domingo nós vamos falar sobre a criação. É Deixa eu até pegar aqui. Olha, é a facilidade agora de estar fazendo o sermão aqui, né? Ah, essa obra aqui, essa, essa obra aqui, a 12, obra selecionada de Martim Lutero, que nós temos em português, fala sobre um comentário de Lutero ao texto de Gênesis, sobre a criação. Então a gente vai conversar sobre isso no próximo domingo, na nossa igreja. Vamos conversar sobre a criação na perspectiva da teologia de Martim Lutero. Um forte abraço para vocês, Deus abençoe, tamo junto.